Toda segunda-feira, o canal Simplifica, na série Engenharia Delas, traz a história de uma mulher pioneira na área de engenharia. Esta semana vamos contar a história de Edith Clarke, a primeira engenheira elétrica americana. Será que o sonho da Edith era ser dona de casa, cuidar dos filhos e não estudar? Eu acho que não. Essa menina, que nasceu em Maryland em 1883, desde pequena lidou com muitas dificuldades. Ela ficou órfã aos 12 anos e um de seus tios a colocou para estudar em um internato. Quando fez 18 anos, Edith recebeu finalmente a herança dos pais e, ao invés de gastar, comprar uma casa, enfim, ela fez algo inusitado para a época, investiu nos seus próprios estudos. Então, ela entrou no Vassar College e concluiu em 1908 a sua primeira graduação, um bacharelado em matemática e astronomia. A mulher naquela época já gostava de fazer conta, hein? Ao se formar em matemática e astronomia, Edith começou a dar aulas, primeiramente em São Francisco e depois ela se mudou para Wisconsin. Uma coisa muito interessante, há mais de 100 anos atrás, as pessoas também não gostavam de dar aula e se desiludiam com a profissão de professor de matemática. Pois é, em 1911, a Edith já estava desiludida com a profissão e ingressou na sua segunda graduação, agora em engenharia civil. Em 1912, ela conseguiu um emprego numa empresa chamada American Telephone and Telegraph, como computador humano. O que era um computador humano nessa época? Era um funcionário que fazia cálculos de matemática com bastante rapidez. E, normalmente, as mulheres que eram boas na área de exatas eram destinadas a esse tipo de cargo. Edith trabalhou com o pesquisador George Campbell e foi lá que ela começou os primeiros contatos com a área de linhas de transmissão, em função da sua ocupação como calculadora humana para este pesquisador. A paixão da Edith pelas linhas de transmissão conduziu-a a desistir do curso de engenharia civil. Em 1915, ainda na American Telephone and Telegraph, ela foi designada para coordenar um grupo de computadores humanos. Mas a paixão pela engenharia elétrica só aumentava. E em 1918 ela resolveu fazer esse curso no MIT. Um ano depois de formada, ela ingressou no mestrado em engenharia elétrica na própria instituição. Ou seja, além de ser a primeira engenheira elétrica formada nos Estados Unidos pelo MIT, ela ainda foi a primeira mulher mestre em engenharia elétrica para a época. Mas se você pensa que a Edith conseguiu um trabalho na área de engenharia elétrica, mesmo tendo mestrado, ela não conseguiu não. Alguma semelhança com os dias de hoje? Talvez em algum sentido, mas no principal não. Mulher não era considerada apta para ser contratada como engenheira naquela época. E a Edith não conseguiu, a princípio, superar essa situação. Então, ela acabou aceitando novamente um emprego como computador humano, só que dessa vez na General Electric, a GE, que existe até hoje, inclusive tem uma filial na cidade de Petrópolis, minha cidade natal. Pois bem, Edith ficou um tempo na GE como computador humano, depois aceitou uma proposta de trabalho como professora de física em uma escola para mulheres na Turquia, acreditem, foi a Istambul trabalhar como professora novamente e depois desse tempo que ela estava lá, a GE percebeu que ela estava fazendo falta. Fez uma proposta de trabalho, desta vez como engenheira elétrica. E Edith volta da Turquia para liderar um grupo de homens, agora sim,
a primeira americana contratada como engenheira elétrica. E foi a partir desse primeiro emprego como engenheira elétrica na GE que a carreira de Edith deslanchou. E veio a sua primeira patente, a chamada calculadora Clark. O que era a calculadora Clark? Como já sabemos, a Edith era muito boa na área de matemática, trabalhou como computador humano em mais de um lugar e com isso ela conseguiu inventar uma forma de fazer cálculos para linhas de transmissão, que era uma das suas especialidades, de forma que reduzisse em até 10 vezes a demanda de cálculo que existia para a época. Cálculos manuais, é claro, porque nessa época ainda não tinham os computadores para acelerar os cálculos. E aí, Edith patenteou, então, essa sua invenção. Além disso, de 1923 a 1945, a Edith conseguiu publicar 18 trabalhos acadêmicos, ou como autora ou como coautora, dentro da sua vida como engenheira elétrica na GE. E em 1945, a Edith se aposenta como engenheira elétrica da empresa. Bom, a Edith se aposentou na GE, e se você pensa que ela se retirou para uma área distante, calma, depois de todas as conquistas que ela já tinha realizado até aí, você se enganou. Ela começou tudo de novo, só que dessa vez na área acadêmica, totalmente na área acadêmica. Edith foi contratada pelo Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade do Texas, sendo a primeira mulher de fato a ser uma professora num departamento de engenharia elétrica nos Estados Unidos. Como se já não bastasse ela ter sido a primeira engenheira elétrica americana, a primeira mulher com mestrado na área de engenharia elétrica, a primeira engenheira elétrica contratada em solo americano, ela também conseguiu ser a primeira professora de um departamento de engenharia elétrica. Além disso, tem um detalhe muito interessante dessa parte acadêmica envolvendo a Edith. Ela foi a primeira mulher a assinar um artigo científico no AIEE. O que é o AIEE? O AIEE é o precursor do I3E, ou seja, a Associação, dos Engenheiros Elétricos Americanos, certo? E a Edith conseguiu colocar um artigo como mulher, também a primeira mulher, para a AIEE. Em 2015, ela foi reconhecida como uma das inventoras importantes americanas e passou a ocupar o Hall da Fama dos Inventores dos Estados Unidos. Pois é, essa daí era danada, conseguiu se aposentar 2 vezes e só quebrando barreiras. Essa mulher é um exemplo pra gente. Se você gostou desse vídeo, curte esse canal, se inscreva, compartilhe. Na próxima segunda, teremos uma história de outra mulher que se deu muito bem e foi pioneira na área de engenharia. Até lá!